Olá, gente, tudo bem? Sou professora de Geografia, sou a professora Luana Braga e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de clima, né? Já que nas nossas últimas videoaulas falamos sobre as camadas da atmosfera, sobre a diferença de tempo e clima, e hoje vamos dar continuidade, né? A esse. Opa, deixa eu tirar aqui o fixador da gravação. Então hoje, né, vamos dar continuidade a esse tipo de estudo. Vamos estudar basicamente o clima, né? Como ele. Deixa eu ver se passa aqui. Não foi. Deixa eu ver por aqui. Pronto. Como ele, né, como o clima, ele tem influência tanto nos aspectos naturais e nos aspectos humanos da paisagem, tá? Nas sociedades humanas, o clima, ele influencia nas dinâmicas naturais e culturais, econômicas e sociais de uma sociedade, tá? Incluindo principalmente a maneira que os povos se vestem, a maneira como a sociedade ela se alimenta, tá? De acordo com as diferentes estações do ano, tá? Outra coisa interessante que influencia o clima, né, e vice-versa, é as vegetações, tá? As vegetações, elas são influenciadas pelo clima de cada lugar, tá? Um exemplo que a gente tem são aquelas árvores, não sei se vocês já viram em filme estrangeiro, né? Árvores coníferas, né, que são plantas gigantescas que os estadunidenses, né, os americanos pegam para fazer árvores de Natal, né? Essas plantas, elas são adaptadas essas plantas, elas são adaptadas ao clima frio, tá? São plantas adaptadas ao clima frio, então elas fazem com que né? Elas fazem com que não tenha um acúmulo deixa eu só tirar essa coisa aqui. Pronto, tirei essa zoada disso. Elas fazem com que essas plantas não criem acúmulo de neve. E aí isso é um fator muito importante, tá? Porque mostra como essa vegetação ela se adapta, principalmente a lugares de clima frio, tá? E a vegetação ela também influencia na temperatura e na umidade, sendo um fator importante da definição do clima de um lugar, tá? Principalmente quando a gente vai ver daqui nas próximas aulas, né, os tipos de floresta, os tipos de clima, os tipos de vegetação, como o clima e a vegetação ela anda de mãos dadas, tá? E quando a gente observa, né, as fotografias de uma paisagem, por muitas vezes podemos ver indícios do clima de um lugar retratado, né? O exemplo que temos aqui, né, essa fotografia, né, essa imagem foi tirada da Suíça, né, mostra que lá o clima é frio, né, mostra a presença de neve, né, as casas como elas são preparadas. E já na segunda fotografia a gente vê uma praia, né, a praia de Jericoacoara, né, que demonstra um tempo quente, né. Vamos passar aqui. E aí, galera, o clima, opa, não tá indo. O clima, né, é formado pela combinação de elementos climáticos e de fatores geográficos, tá, que atuam em uma determinada região. E os principais elementos climáticos são a temperatura, a pressão e a precipitação, tá? Esses três são os principais fatores da formação de um clima, tá? E a gente vai ver aqui, afunilar cada um deles, tá bom? A temperatura, gente, ela sempre vai ser medida em graus Celsius, tá? E ela vai depender, deixa eu colocar logo a imagem, ela vai depender da insolação, ou seja, a quantidade de luz e de calor que o sol, né, chega a atuar no lugar.
E aí a gente vê aqui nessa imagem a distribuição, né, desigual do calor irradiado pelo Sol na superfície terrestre, né? Nós sabemos que quanto mais próximo ao Equador, tá aqui a linha do Equador, quanto mais próximo do Equador, o Sol, né, a radiação solar, né, os raios solares, eles batem com mais frequência. Então, regiões mais próximas à linha do Equador, consequentemente, são regiões mais quentes, tá? O Ceará é um exemplo, né? O Ceará ele está próximo à linha do Equador. Então, é um estado quente, diferente com Santa Catarina, né? E regiões mais ao polos, né? A radiação solar ela demora a chegar mais, né? E aí são regiões mais frias, são regiões com clima mais amenos, né? Então, a temperatura ela não é a mesma, ela não é igual em diferentes regiões do planeta Terra, tá? E ela vai mudando, como eu falei, né, de acordo com a latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, a temperatura é mais quente. Coloquem isso na cabeça. Quanto mais longe da linha do Equador, a temperatura é mais amena, é mais frio, tá? E é interessante, gente, que clima significa, né, em grego significa inclinação, né? A gente lembra que a Terra ela tem uma inclinação, né? E essa inclinação faz com que, né, os raios solares eles não atinjam de forma igual, tá? E tem essa grande diferença, né? Regiões mais próximas à linha do Equador mais quente e regiões mais frias, né? Regiões dos polos, tá? Então, como eu falei, coloca na cabeça. Equador, linha do Equador, os raios solares, eles se concentram, tá? Eles ficam superaquecidos, tá certo? Então, onde é o canto mais quente da Terra? Mais próximo à linha do Equador, por causa da radiação dos raios solares, tá? Outro fator climático é a precipitação. Professor, eu não sei o que é precipitação, gente. Precipitação é chuva, tá? A precipitação é a água presente na atmosfera, tá? E ela vai cair, né? Ou precipitar-se, tá? A precipitação vem se precipitar, de cair, tá? E essa água, ela pode cair na forma de chuva, de neve ou de gelo, né? Que a gente pode chamar de granizo, tá, gente? Então, deixa eu colocar outra imagem aqui. Temos aqui o ciclo da água na Terra, né? A precipitação, ela faz com que ela chove, né? Tá aqui a gente tá vendo, precipite, vai chover, né? E aí essa água, alguma dela vai para ser infiltrada, né, para água subterrânea, outra vai para oceanos, outra vai para lagos, reservatórios. E aí quando precipita, né, tem a evaporação. Se você colocar uma água quente no fogo, né, no fogão, você vai ver que ela vai evaporar. Ela vai evaporar, ela vai se tornar um vapor de água, tá? E aí ela vai se condensar. Quando ela chega aqui no solo, ela se condensa para se precipitar novamente, tá? Esse é o ciclo da água, tá? E outra coisa, né? As plantas também, ela faz o processo de evaporação, que a gente chama evapotranspiração, tá? Que as plantas, eles contribuem, né? Para que essa água seja drenada e contribui para que o ambiente seja úmido. Regiões que têm mais florestas, né, mais vegetação, são regiões mais úmidas, tá certo? E essa precipitação, né, essa chuva, ela é medida através, tá, pelo pluviômetro, tá certo? Então, ela é medida através de um pluviômetro. E a gente tem alguns tipos de nuvem, né? E tipos de chuva, tá? A gente tem as 3 tipos de chuva principais. A chuva frontal, a chuva orográfica e a chuva convectiva, tá, gente? As chuvas frontais, como vocês estão vendo aqui pela imagem, é o choque da massa de ar frio com a massa de ar quente, né? Então, é um choque de massas de ar com diferentes temperaturas, tá? E aí, essa chuva chega a atingir grandes áreas e se prolongar por extensos períodos, tá, gente? Esse tipo de chuva a gente vai ver que predomina em zonas temperadas, tá? Professor, o que são zonas temperadas? São ali perto dos Estados Unidos, do Canadá. Ali, vocês vão ver onde são. Deixa eu colocar logo aqui. Não tô conseguindo. Aqui, ó, zonas temperadas, né? Essa chuva frontal,
ela fica basicamente nessas regiões, né? Temperada do norte e temperada do sul. Já a chuva, vamos voltar lá para nosso mapa mental. Já a chuva orográfica, que a gente pode ser chamada também de relevo, né? Chuva de relevo, elas acontecem porque tem um bloqueio, né? Tem um barlavento, ou seja, o vento, né, vem com a massa de ar e ele tá bloqueado, tá? Por quê? Porque tem um relevo com a altitude, né, elevada e não consegue passar e acaba, né, se concentrando aqui e se precipitando, tá? E aí, gente, esses tipos de chuva, né, que é a orográfica, elas são concentradas em regiões de montanha, né, são concentradas em área de relevo mais elevado, tá? E esse vento, que muitas vezes ele vem quente, ele acaba subindo, tá? E aí ele vai, quando esse vento quente ele sobe, ele se resfria, né? E acaba provocando a chuva, tá? Como eu falei, né? Conhecida também como chuva de relevo, tá? E a chuva convectiva ou chuvas de convecção, né? Essas chuvas de convecção, elas ocorrem a partir do aumento da temperatura das massas de ar, tá? Ou seja, as massas de ar, elas aumenta a sua temperatura e quando chega, né, quando elas sobem, elas acabam se resfriando, né, e acontecem chuvas abundantes, chuvas torrenciais, tá? E essa chuva, gente, ela se concentra principalmente em clima equatorial, ou seja, vou colocar aqui um mapinha mostrando, né? Clima equatorial são essas regiões aqui, ó. Clima equatorial, né? Tempestade, fica nessa região aqui, ó. Equatorial e alguma parte da zona temperada também, tá? Então esses são os tipos de chuva, né? São outro fator climático, tá? E por último temos a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre, ou seja, né? Desculpa, é o peso que o ar exerce sobre a superfície da Terra, né? E ela vai variando de um lugar para o outro, tá? E a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar, tá, gente? E essa pressão atmosférica, ela é influenciada basicamente pela a força da gravidade, tá, gente? Quanto maior for a altitude do relevo, deixa eu colocar aqui, quanto maior for a altitude do relevo, quer dizer que a menor será a pressão. Quanto mais baixo, né, o relevo, maior será a pressão. Isso por causa da força da gravidade, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, o que é a altitude? É como se fosse a altura de um relevo em relação ao nível do mar, sempre. Tá? Então, ó, é relativamente proporcional, ó. Quando temos um relevo mais elevado, ninguém mora aqui em montanha, né? Quando a gente está no relevo mais elevado, né, com maior altitude, aqui o ar ele costuma ser rarefeito, como eu falei nas aulas anteriores, né? Quanto mais a gente vai se afastando do solo, o ar ele vai ficando rarefeito, ele vai ficando raro, tá? Então aqui, como o ar não tem tanta abundância, né, aqui tem uma menor pressão, diferentemente daqui, né? Olha a maior quantidade de ar presente. Olha, tudo isso aqui é composto por ar. Então a gente que fica aqui, né, no nível do mar, né, quase ao nível do mar, a gente está numa maior pressão por causa da força da gravidade. Aqui não, ó. Olha a quantidade de relevo. Então aqui não tem ar, tem aqui em cima, né? Então aqui a menor pressão, tá? E, gente, como nós sabemos que a Terra ela não é perfeita, ela tem seus altos e baixos, literalmente, relevos maiores que os outros, né, com maior altitude, ela vai virar, essa pressão atmosférica, ela vai variar em diversos pontos terrestres, tá certo? Opa! Tem uma coisa que eu queria também falar com vocês, são os fatores,
tá? Os fatores do clima. E esses fatores, eles vão, né, esses elementos, né, eles vão de acordo com, esses fatores vão de acordo com os elementos, né, a temperatura, a precipitação e a pressão atmosférica. E aí, gente, eu fiz um esquemazinho para vocês verem, né, o exemplo da ação dos elementos climáticos, tá? Com os fatores geográficos a definição do clima, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar aqui com a temperatura, né? A temperatura, em geral, ela varia em função da latitude, né? Da altitude, da maritimidade e da continentalidade. Mas, Luana, o que é a latitude? A latitude, galera, é a distância. Já falei isso aqui, foi um dos assuntos da nossa primeira aula, né? A distância medida em graus em qualquer ponto da superfície terrestre, tá, em relação ao Equador, né? Ou seja, aquele gráficozinho, né? Isso aqui é a latitude, esses traços aqui na horizontais, né, são as latitudes. Ela é responsável pela temperatura, né? É indicar a temperatura do planeta, tá? E aí ela é medida em graus, né? Também essa latitude, né, de 0 a 90 graus, tá certo? E aí a gente vai vendo, né, como é que o clima, né, a temperatura ela vai se adequando de acordo com a latitude, né? Em áreas, de novo, vou repetir, em áreas, né, próximas à linha do Equador e às regiões tropicais, a quantidade de radiação solar recebida é maior, como eu falei anteriormente, né? Por isso, as temperaturas são mais altas nessas áreas e mais baixas na proximidade dos polos. Tá? A temperatura diminui do Equador para os polos. Já em relação à altitude, ou seja, a altura, né? A temperatura ela diminui quando vai aumentando a altura, quando vai aumentando a altitude, como eu mostrei aqui, né? Regiões de montanha são regiões que na maioria das vezes tem neve, né? Porque quanto maior for a altura, maior frio será, né? A temperatura ela vai diminuir, tá? E a continentalidade, Luana? Vamos lá. E a maritimidade? Em áreas mais próximas do mar, né, a variação de temperatura é menor que em áreas, né, distantes do mar, tá? Maritimidade é regiões que têm influência do mar. Continentalidade são regiões que têm influência do continente. Já a precipitação, né? A precipitação, ela varia principalmente em função da latitude e da maritimidade e continentalidade. O que é precipitação é chuva, tá, gente? Já em áreas com, né, em geral, né, áreas próximas ao Equador, a precipitação é maior em que outras, tá? Como os polos e as regiões temperadas. Por quê, professora? Nos polos, gente, não chove porque é gelo, né? Não tem como chover, a água ali já está congelada, não tem como ela evaporar, não tem esse ciclo da água como tem regiões mais quentes, que a água ela precipita, ela cai, quando ela cai ela pode evaporar, se condensa lá no céu, na atmosfera e volta a precipitar de novo, né? Então tem uma quantidade de chuva maior em regiões, né, de zona tropical, principalmente, tá? E a relação da maritimidade e da continentalidade, né? As áreas mais próximas do mar têm precipitação maiores do que a do interior do continente. Ou seja, se a gente for olhar aqui no Ceará, Fortaleza ela chove muito mais do que Jaguaribe, do que Sobral, do que Limoeiro do Norte, do que Juazeiro do Norte, do que Crato, tá? Porque Fortaleza, ela recebe influência do mar, né? Já essas áreas de interior, ele recebe influências do continente. E a pressão atmosférica, Luana, né? A pressão atmosférica, as diferenças de pressão atmosférica ocorrem porque a Terra recebe quantidade desigual, né, de radiação solar. E aí ela vai principalmente inferir nas áreas de altitude, onde como eu mostrei aqui para vocês, onde a pressão atmosférica é menor por causa que o ar é rarefeito, ele é raro, e já em regiões de latitude, né, como a gente vai ver aqui, ó, no mapinha, tá? Nas áreas mais próximas aos polos, como a gente tá vendo aqui, essas áreas azuis, tá? A pressão atmosférica é maior, tá? E a temperatura é mais baixa, tá, gente? É nessas áreas
que tem, né, que se originam as massas de ar fria, tá? Nessas próximas ao Equador, nas regiões tropicais, como a gente está vendo aqui no mapa, a pressão atmosférica ela é menor e as temperaturas são mais altas, tá? Nessas áreas aqui que tem, né, massas já quentes. Beleza, galera? Então, por hoje é só, tá? Queria até mostrar pra vocês a relação de altitude, ó. A altura, a altitude sempre está relacionada ao nível do mar, tá? E a gente continua na próxima aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, fale comigo no privado, que a gente tira essas dúvidas. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.